Bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam bem-vindos à live de hoje. Deixa eu me arrumar aqui, me ajeitar enquanto vocês entram. Sejam todos bem-vindos à live de hoje. Bom final de domingo para quem tá no Brasil. Boa segunda, início de semana para quem tá na Austrália. Hoje nós vamos falar sobre PTE, uma das provas de proficiência de inglês que você pode fazer aqui na Austrália, ou antes de chegar na Austrália. Michelle vai explicar tudo para vocês. Ela é especialista em PTE e é a nossa convidada da live de hoje. Deixa eu ver quem tá aqui online. Me falem onde vocês estão, qual é a cidade ou país, antes de eu chamar a Michelle para entrar aqui na nossa live. Comentem aqui embaixo. Lembrando que durante a live, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem escrever do lado do campo de comentário, onde tem o ponto de interrogação. Então, se tiver qualquer dúvida durante a live, perguntar para mim ou para Michelle, é só escrever ali no ponto de interrogação. Luquinha está em Perth. Isaac, Brasília. Carlos, Belo Horizonte. Boa noite, Gilmara. Tami, tô no Brasil de férias, mas moro em Byron Bay. Que delícia, Tami. Thaís, em Perth. Pati, Santa Catarina. A Jaque, Panambi, Rio Grande do Sul. Muito bem, gente. Vou chamar aqui a Michelle pra gente começar, porque hoje essa live vai ter muita informação preciosa pra quem vem pra o... Deixa eu ver como é que vai ficar minha câmera aqui quando ela entrar. Olá! Oi, bom dia! Bom dia, Pri, tudo bem? Tudo bem, e você? Também, eu tô me vendo, mas você desapareceu. Ué, vocês estão As conseguindo pessoas me estão ver? vendo a gente, as duas? Estão conseguindo ver eu e a Pra mim Michelle? você ficou preta e eu tô aparecendo embaixo, mas eu tava te vendo até então. Vamos esperar um pouquinho, que o Instagram ele tá meio doido, né? Eles Esses atualizam dias o ele tá bem, aplicativo. bem doidinho. O Lucas Vocês estão vendo falou que tá nós duas, gente? vendo as duas. Vendo as... Pri, você tá preto pra mim. Ai, meu Deus! Será que a gente... Que Calma aí. loucura, gente. O Quer que que eu sair? faço? Eu saio e entro de novo? Isso, sai e aí eu te chamo de novo. Tá bom. Vamos lá. Vamos tentar mais uma vez, tá? Vamos ver. Às vezes esse Instagram, né, dá uma bugada. Vamos ver se agora me consegue me ver. Deu? Você tá preto? Sua tela tá completamente preta. Gente, que loucura. Bom, vamos lá. Se eles estão vendo a gente, é isso que importa. A gente segue aqui e vambora. Tá. Qualquer coisa acho que vai aparecer Alguma no hora meio da live. aparece, né? Assim esperamos. Pronto. Nossa, que Tudo loucura. bem por aí, Priya? Tudo bem. Bom dia para você. Obrigada por Bom dia. aceitar. Ai, Imagina, imagina. É um prazer estar aqui. Ainda mais um dia desse tão lindo, né? E também tá dia de primavera ou já voltou pro inverno? não, aqui tá bem primavera. Como é que tá em Melbourne? Vamos ver até quando isso dura, né? Aqui tá bem primavera também, tá um solzão lindo do lado de fora. Tá fazendo uns 20 graus hoje, né? A previsão, mas não dura não, né? Então a gente já sabe que aqui não vai durar muito tempo. Então tá bem parecido com aqui. É que você não tá me vendo, né? Mas eu tô de manga curta. Eu tava vendo você antes, toda maravilhosa, e agora eu já não lembro mais. Ô, Mi, vamos começar do início Bora. dessa história, porque hoje a gente vai falar sobre PTE, mas para vocês entenderem sobre o PTE, por que a Michelle está falando sobre o PTE hoje, ela vai contar um pouco da história, né? Como que surgiu o PTE na sua vida para então você se tornar uma especialista no assunto? Perfeito. Bom, eu vim para a Austrália em 2016 e aí eu era advogada no Brasil e eu vim me validar como advogada aqui na Austrália. Durante esse caminho, né, eu sabia que eu ia ter que, no final do meu estudo, fazer
uma prova de proficiência de inglês, porque fazia parte para migrar, né? Só que durante esse meu caminho da revalidação do direito, eu tinha me encontrado com alguns profissionais que me falavam que não era possível, que esse caminho não ia ter como, que não ia dar. E eu fui meio que tomando as rédeas para mim, pesquisando e fazendo tudo sozinha. Porque eles diziam que não dava, aí eu pesquisava e falava assim, não, dá sim, eu consigo ser uma advogada brasileira e revalidar aqui na Austrália. Então, quando eu terminei esse processo, eu acho que eu já estava tão assim, eu tô fazendo tudo sozinha, o visto eu que vou aplicar sozinha mesmo e etc., que na hora de ter que fazer a prova de inglês, né, eu falei, sabe de uma coisa? Eu também vou fazer esse negócio aqui meio sozinha. Então, tinha que primeiro passar por aquela escolha, né, de vou fazer o PT ou vou fazer o IELTS. Existem outras provas que também são aceitas, mas a gente fica normalmente entre essas duas, né? Eu dei aquela pesquisada, o que é melhor. A uma é toda feita no computador. Na época, o IELTS ainda era papel. Hoje em dia, ele também já está sendo feito no computador, mas não é corrigido pelo computador, né? É corrigido por humanos. O PT, ele é corrigido pelo computador. Então, você começa a ver umas vantagens aqui. As pessoas falando, não, vai para o PT, você não vai se arrepender, é muito melhor e tal. Eu já tinha feito o IELTS, eu já conheci o IELTS. Aí você fica, poxa, mas já conheço a prova, eu já conheço a estrutura, eu sei como é que faz, eu vou trocar, né? Mas enfim, melhor escolha que eu fiz foi ter trocado. E aí, quando eu troquei, que eu comecei a conversar com os amigos, aí um amigo falava assim, olha, eu fiz essa prova, você tem que fazer a questão desse jeito. Aí o outro falava assim, não, olha, eu tô fazendo essa prova, eu já fiz 3 vezes, não passei, mas o curso que eu tô fazendo eu ando fazer do jeito X. Aí você fala assim, poxa, mas é completamente diferente daquele jeito e aqui não tá funcionando, mas ali tá funcionando, ou era o mesmo jeito que para um funcionava, o outro não funcionava. Aí eu falei assim, não vou entrar nessa loucura, eu vou realmente parar para estudar essa prova sozinha, porque se eu fiz tudo sozinha até aqui, eu também vou fazer esse negócio aqui sozinha. E aí eu peguei como se fosse assim, não é o gabarito da prova, né? Mas é o documento da prova que fala para você o que é que pontua em cada uma das questões. Porque no enunciado da questão, eles falam para você que eles querem X. Só que ali no Score Guide, né, que é esse documento que fala o que pontua, eles não querem, eles não te pontuam pelo X que eles te pedem, sabe? Então eu comecei a olhar, eu falei assim, olha, isso aqui não está fazendo muito sentido fazer aquilo ali que o meu amigo falou, e nem fazer aquilo ali que o outro falou. E aí eu comecei a desenvolver algumas coisas de acordo com aquele score guide. Então eu fui assim, no direito, a gente não tem que ir na legislação entender o que é a regra para a gente fazer. Eu vou fazer a mesma coisa com a prova do PT. Então eu fui estudando aquilo ali e fui vendo o que é que eles queriam em cada questão, desenvolvi uma técnica e fui fazer a minha prova, né? Eu lembro que eu saí da prova nesse dia, né, me achando assim, uma completa maluca. Eu falei assim, Michele, tá jogando dinheiro fora, você veio aqui pra testar a técnica, você tá ficando louca, você errou um monte de coisa. Claro que esse negócio não vai dar certo. E na minha época eu precisava dos 79 no PT, não podia ser nenhuma outra pontuação, porque eu não teria ponto suficiente para migrar, então tinha que ser o 79. Você não vai conseguir 79, não adianta. Eu lembro de eu voltando de trem para casa, mandando mensagem para meus pais, para meu marido, tipo, não, vou ter que fazer essa prova de novo, não deu certo, eu errei um monte de coisa, eu, né, gastei dinheiro, que loucura. E aí eu cheguei em casa, passou aquele dia, quando foi de madrugada, acho que era umas 4 horas da manhã que eu recebi o e-mail deles, e aí quando eu acordei umas 6 e pouca que eu abri, tipo, aquele e-mail tava lá, tipo, chegou seu resultado. Ai, meu Deus do céu, a gente já começa a tremer, né? Dos pés até a cabeça. Cadê o resultado? O que é o resultado? E aí eu lembro que eu abri, eu tava na cama ainda, eu abri ali o e-mail, e quando eu abri o e-mail, eu tinha gabaritado a prova. 90 em todas as bandas. Eu falei assim, gente, não é possível. Como assim que eu gabaritei essa prova? E aí meu marido tava na época se arrumando, né? Tipo, tava pra sair de casa tomando café da manhã, na cozinha. Eu corri do quarto pra cozinha. Nossa, ele tomou um susto. Ele falou, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Eu já saí do quarto gritando. Eu acabei com a prova, eu gabaritei a prova. Assim, uma loucura danada. E aí, enfim, depois que se acalma, né? Você fica assim, caraca, eu gabaritei a prova, eu vou conseguir seguir a parte, né, de residência, aplicar minha residência, porque eu já tinha sido admitida como advogada. Faltava só esse resultado da prova pra gente conseguir botar. Não, mentira. Eu ia ser admitida como advogada na semana seguinte. Então, assim, a prova tava tique, né? Mais uma coisinha da lista. Então, era só a cerimônia. E aí eu ia conseguir, depois da cerimônia, colocar, né, a minha expressão de interesse para guardar o convite, etc., para poder migrar.
E aí eu lembro que eu comecei a correr atrás de tudo isso e aí comentando com aqueles meus amigos, né, que estavam no processo de fazer a prova, ele falou assim, Michele, mas eu já fiz essa prova 3, 4 vezes, não consegui passar. Como assim? Que você, tipo, fez agora e tipo, já passou, Sozinha, né? estudou sozinha, É, conseguiu exato, tô fazendo um curso aqui. Aí ele, não, me ensina o que você fez. Eu falei, olha, eu não sei se vai dar certo. Eu criei umas técnicas aí, fui pra prova e, tipo, tirei essa nota. Eu não sei se deu um erro ali, eles me avaliaram muito bem e eu fiz alguma coisa errada. Meu pai até me ligou, Pri, aí ele falou assim, filha, mas tu não disse que errou um monte de coisa na prova? Eu falei, eu errei, pai. Ele falou assim, então esse resultado tá errado. E como você tem gabaritado se você errou? Aí eu falei, a gente não conhecia ainda os truques do PT, né? Mas enfim. E aí esse meu amigo falou assim, Mia, me ensina. Porque eu tô travada aqui, eu já fiz 3 provas, eu não tô conseguindo passar, e você na primeira você conseguiu. Aí eu sentei, falei assim, o que que você faz nessa questão? Aí ele falou, ah, não, porque aqui eu escuto isso, aí eu vou montando a frase, pegando aquela palavra ali e fazendo aquilo ali. Eu falei assim, então, eu não fiz isso. Eu fiz dessa maneira aqui porque eu entendi que isso aqui vai te dar mais ponto por causa de A, B, C. Ele, ah, interessante, vou experimentar fazer isso. Eu falei, olha, inclusive, usa essa palavrinha aqui no começo que eu acho que isso aumenta ainda mais a nossa, tipo, gramática, né, perante a prova e tal. Não, show, vou fazer isso. Aí tá. Aí ele foi. Aí essa questão aqui, aí eu fui passando pra ele, assim, uma dica ou outra do que eu tinha feito. Aí ele foi pra, acho que a 4ª prova dele. E aí ele passou. Ele falou, Michele, funcionou? Eu passei. Aí eu falei, caramba, então não funcionou só pra mim, né? Realmente o negócio funciona. Método E aí foi nisso, foi criado, mais. Oi? validado. Método criado, validado. Exatamente isso. E aí foi mais um conhecido dele, que também estava estudando com ele, falou assim: não, peraí, mas eu também não estava conseguindo passar, então me fala o que que você fez. Ele, olha, foi uma amiga que ensinou. Pede aula para ela. Eu falei, cara, mas tipo, como é que eu vou dar aula, né? Eu não sei se esse negócio tá funcionando, não tá funcionando. Então eu falei, olha, eu te explico aqui, vamos, né? Vamos sentir como é que vai ser as coisas. Eu não quero dar aula, porque eu não sei, eu não testei esse negócio aqui para saber, né? É muita Aí ele foi responsabilidade. também. Aí Responsabilidade. fui, ensinei para mais um, ele fez a prova e conseguiu. E aí que eu comecei a falar assim, não, Michelle, realmente está funcionando, não é só para você, né? Tá funcionando para as pessoas. E aí eu comecei, né? Dar aula, dar aula, dar aula. E aí eu fui fazendo também, né, os mock tests para ver como é que eu ia no resultado, se eu trocasse alguma coisa e eu via que prejudicava. E aí você faz um outro mock test, e aí você volta a fazer aquilo que você fazia, mas não faz a outra questão. E aí você começa a entender todo o jeito da prova. E aí depois, né, de meses ali trabalhando com isso, você fala assim, hoje faz sentido por que que eu cometi erros na prova, né? Naquela primeira prova que eu fiz, que não foram erros voluntários, né? E mesmo assim saiu um resultado de que eu gabaritei a prova, né? O máximo que você consegue tirar na prova é 90. Então eu tirei 90 no overall, que é a média de todas as outras notas, e 90 em cada uma delas. Então você começa a ver que, poxa, mesmo eu cometendo esse erro, ainda vem uma nota alta. Então eu comecei a entender realmente o que que é a prova do PT, o que que ela pontua, né? O que que realmente importa para ela, ao invés de simplesmente o que que ela diz que ela quer que você faça. E aí, com isso, eu comecei a ensinar. Só que não estava no meu projeto, né? Vamos dizer assim, começar a dar aula de PT. Eu estava ali para o caminho para a residência. Nossa residência, inclusive, eu acho que saiu uns 2 meses depois disso, né? Então, eu já estava ali muito encaminhada para, tipo, não, tá saindo minha residência, eu vou sair de visto de estudante, eu vou poder trabalhar full time, eu estou indo correr atrás da parte de trabalhar no direito, né? E aí, de repente, não, começou a me chamar muito a coisa do PT, da aula particular, da aula particular. De chegar num ponto, Pri, de eu estar trabalhando de segunda a sábado. E eu falei assim, Michele, você saiu do Brasil, que sua vida lá estava uma loucura, não tinha qualidade de vida, uma correria danada. E agora você está aqui trabalhando, feito uma louca, de segunda a sexta-feira, muito cedo, até o final do dia. E de sábado, de tipo, eu acho que a gente começava 8 horas da manhã, e eu ia até 1, 2, 3 da tarde. Eu falei assim, Michele, não tá fazendo sentido isso. Uhum. Sabe? Vamos parar, isso não tá fazendo sentido e tudo mais. Só que eu sempre gostei de dar aula, né? Eu comecei a dar aula particular, eu tinha 13 anos de idade na Nossa, escola. Então, os amiguinhos pediam ajuda, tipo, Mia, a professora de matemática explicou, eu não tô entendendo. Me explica no intervalo, porque ela já explicou 2 vezes e não tá adiantando. Aí eu ia lá no intervalo e explicava. E aí um professor meu de matemática do ano anterior, vendo essa movimentação, sem nem me avisar,
começou a indicar, né, o meu nome, o meu telefone para as mães das alunas, né, das séries abaixo, que não estavam indo tão bem em matemática. E aí elas começavam a me ligar. Ah, não, o professor Mário falou pra gente te ligar, que você vai estar dando aula particular e tudo mais. Eu falei, gente, vou? Não tô sabendo disso. Mas ok, vambora, né? E aí comecei a dar aula particular ali. Então eu sempre gostei de dar aula, né? Assim, em casa, para o meu irmão mais novo, quando ele tinha dúvida na matéria, eu que sentava, eu que ajudava ele a explicar. Então eu sempre gostei de ensinar para as pessoas e eu tenho muita facilidade em, assim, se eu estou explicando dessa maneira e a pessoa não está entendendo, vamos trocar isso aqui, vamos explicar dessa maneira. Então eu tenho muita facilidade de trocar a maneira que eu estou ensinando, né? E aí foi nessa coisa de dar aula, eu falei, gente, mas eu me apaixonei por dar aula, né? Eu gosto muito disso. Só que ao mesmo tempo começou a ficar cansativo, porque eu repetia às vezes a mesma questão várias vezes no dia, aquela coisa ali repetindo para várias pessoas. Eu falei, sabe de uma coisa? Eu vou transformar isso aqui num método onde eu consigo estar ajudando a mais pessoas e eu consigo ainda assim estar ensinando, né? E aí foi quando eu resolvi criar o ACE em PTE, né? Que é o nome da minha metodologia, do meu curso, onde eu gravei todo esse conteúdo e fui colocando todos os exercícios extras, né? Que os alunos iam fazendo ali nas aulas particulares comigo. Todas as dúvidas eu ia transformando ali em conteúdo. E no final das contas, eu ainda não consegui falar assim, não, toma aí, sua aula e acabou, né? Então eu continuo ainda assim, aparecendo lá com os meus alunos toda semana, para a gente treinar junto, para a gente, né, tirar as dúvidas e etc. Então, assim que meio que se transformou e que se criou isso aqui tudo que não era meu plano, né? Era um plano ali dos superiores que estavam ali programando tudo isso para mim. Mas foi assim que tudo isso aconteceu na minha vida. Que ano foi isso, Mi? Isso foi em 2018, que nossa residência saiu no início de 2019. Eu fiz a prova em junho ou julho de 2018, e aí, janeiro de 2019, saiu nossa residência. Uns 5 anos, então. 5 anos. Nesse... É isso aí. Inclusive, né, Mi, seguidora na Austrália tem um descontão, né? É isso. No curso. Isso aí. É isso aí. É. Esse Implicita com benefícios exclusivos aí para vocês. Desconto de $130 para quem é seguidor Oi Austrália, tá? Depois vocês podem enviar ali no direct mensagem pra gente, pode falar com a Mi também para solicitar ali o link direto, só usar o código Oi Austrália. Ô Mi, eu vi que tem uma pergunta aqui, a gente já vai entrar nas questões técnicas do PTE, tá? A Cris falou assim, estou fazendo inglês, quero fazer a prova do PTE. Falam que é mais fácil fazer aula particular para preparação da prova. Melhor do que escola. Estou no nível pré-intermediário. Tá, Qual a sua então opinião? assim, escola não é o que eu sou, né? Eu não sou aquela escola que você vai lá, você vai ter a turminha, o professor, todo mundo tem que sentar na aula ao mesmo tempo, o professor começa a falar às 8 da manhã, se você chegou às 8h15, você perde conteúdo. Não é isso, né? Então, a minha proposta é um pouco diferente. Então, eu falo que você me assiste da onde você quiser, a hora que você quiser e quantas vezes você quiser. Então, não tem isso, já eu cheguei atrasada, eu vou perder o conteúdo. Então, o conteúdo tá ali para você, você faz no seu ritmo. A gente dá 90 dias de acesso para o aluno, mas cada aluno faz no ritmo que eles querem. Então, tem às vezes os alunos que me aparecem, pelo amor de Deus, eu já fiz 50 provas, 50 provas é exagero, mas assim, já fiz 3, 4, 5 provas, não consegui passar, já fiz cursos, não consegui, e eu tenho uma semana para aplicar o meu visto. Se eu não conseguir essa nota, eu vou perder esse visto. E aí fica uma loucura, eles entram em 3 dias, eles fazem o curso, e eles fazem a prova e eles conseguem. Então, assim, eu não recomendo fazer o curso em 3 dias, mas é até possível, se você tiver com o tempo disponível ali, né? E o mental para fazer nessa correria que eu não tenho. Eu já ia estar numa pilha de estresse, de ansiedade para ter que fazer um negócio em 36, né? Muita correria para mim. Mas são 90 dias de acesso. Então a pessoa ela vai no ritmo dela, né? Então eu acho que o professor particular. Claro, o professor particular ele tá ali com você, né? Vendo as coisas com você, mas o que pelo menos os meus alunos me passam, né? Que a gente sempre faz pesquisa
durante o curso, ao final do curso, porque eu estou sempre aprimorando o curso. Então, se você fez meu curso há um ano atrás, se você entrar hoje de novo, você fala, não, é outro curso, porque eu às vezes regravo os vídeos todos, não que eu mudo muito o que eu estou ensinando, mas eu vou aprimorando aquilo ali, eu vou colocando mais conteúdo, que eu vou percebendo que algumas coisas vão modificando na prova, ou também na necessidade dos alunos, né? Então, assim, o conteúdo está ali, ele é totalmente adaptável para todo mundo, e o que os meus alunos me falam, assim, muito que eu escuto deles a mim mastiga tudo para você. Né? Então, eu tenho uma didática, né, muito boa, né, assim, na minha opinião, eu acho que eu explico, né, as coisas bem e eles também confirmam isso, então tá tudo ali muito mastigado para você, e se você tiver em qualquer momento a necessidade de, eu preciso de um feedback, a gente tem exercício que vocês mandam, eu corrijo, eu dou feedback, exercício escrito, exercício de áudio. O que não precisa de feedback, você tem um gabarito dentro da nossa plataforma, né? Então, eu acho que é uma escolha muito pessoal, mas eu não vejo nada que falta entre você optar com uma professora particular ou fazer o ACE em PT, por exemplo, né? Porque eu supro de todas as maneiras o que você precisaria com uma professora particular. Tanto que foi dali que eu migrei, né, Pri? Então, assim, o meu primeiro curso, quando eu desenvolvi o primeiro, vamos dizer, ACE em PT, eu ainda mantinha 1 hora de contato individual com cada um dos alunos. E aí eu comecei a ver que, poxa, isso aqui eu tô me repetindo muito, não tá fazendo sentido. Aí eu gravei mais um conteúdo, eu falei, isso aqui não tem necessidade. Essa outra parte aqui eu tô corrigindo o exercício e tô mandando pro aluno na frente dele. Então, assim, faz muito mais sentido eu ter essas explicações escritas e mandar para ele em arquivo, para ele ter isso para ele, do que ele perder ele depois naquela aula. Então, eu fui fazendo todas essas adaptações e a última adaptação, que era o nosso treino, o nosso tira dúvidas e etc., especialmente da parte do speaking, que eu não vi uma maneira de suprir, né, a não ser realmente comigo. E foi ela que eu acabei mantendo para todos os alunos, né? Então, por isso que a gente tem os nossos encontros, para eu ver como é que eles estão fazendo, para a gente ter aquele contato, porque eu também gosto, né? Eu gosto de estar com eles e saber da história deles, e saber como é que eles estão indo nos estudos e as dúvidas e etc. Então, raramente a gente efetivamente responde dúvidas ali, são coisas muito pontuais, porque o curso ele é muito completo e eu sou muito objetiva no que eu ensino. Então, eu falo para eles, não assiste com atenção no gato que está no telhado do vizinho, assiste com total atenção, porque tudo que eu vou estar falando ali é muito importante. Eu não fico blá blá blá, sabe, falando coisa que não tem necessidade. Se eu falei é porque é importante para a prova. Claro que tem gente que faz uma brincadeirinha ou outra que não é relevante para a prova, mas dá uma relaxada durante o curso, né, durante o estudo. Mas o conteúdo em si tá todo lá. E assim, eu tenho muito aluno, Pri, que nunca apareceu na Coaching Call. Comprou o curso, fez o curso e manda mensagem. Muito obrigada, esse conteúdo é maravilhoso, eu consegui passar na prova. Falei, poxa, nem te conheci na Coaching Call, eu não precisei, sabe? Então, tem muito. É que a grande vantagem, né, é você assistir e já colocar em prática, né? Essa é a grande vantagem. De você estar ali online, aula gravada, você pausa, você aplica no simulado e assim você vai testando também como que a prova funciona para você. Isso. E aí, por exemplo, se você vai fazer uma professora particular, você quer começar a estudar numa sexta-feira à noite. Sou professora particular, possivelmente vai ter horário na sexta-feira à noite. Tem no sábado, às vezes eu não trabalho, no domingo, aí tem que esperar outra semana. O curso, eles, no minuto que você se inscreveu, você começa a estudar e pronto, você vai seguindo o seu estudo. Tanto que tem essa flexibilidade dessas pessoas que me aparecem com 2 dias para aplicar o visto, 3 dias para fazer a prova, e aí fazem. A gente teve uma que em 24 horas, ela comprou, tipo, o curso acho que foi numa segunda-feira, na terça de manhã ela foi para a prova. E ela falou assim, Mia, não deu nem 24 horas da minha inscrição. Tipo, eu estudei segunda-feira, engoli o seu curso segunda-feira, tudo que eu pude. Fui pra prova na terça também. Eu acho que já tinha feito acho que umas 4 provas. E aí conseguiu na terça-feira a nota lá, o resultado dela. Claro que poderia ter ido muito além se tivesse feito a coisa com calma, mas pro que ela precisava, ela conseguiu, que era o que ela não estava conseguindo. E seguiu, né? Então, é uma questão de adaptação também, né? Então, assim, se a pessoa não cria o hábito de sentar para estudar, ela vai só se inscrever no curso. E, me inscrevi no curso e pronto. Não, é o que eu falo para todo mundo. Ninguém, só de pagar a academia, né, vai começar a ter os músculos trabalhando. Então, é a mesma coisa com o curso. Você tem que se inscrever, você tem que sentar e estudar e assistir. Sim.
Tenho duas perguntinhas aqui. A Laura perguntou: com inglês intermediário, posso fazer a prova já? Eu acho que esse é um dos grandes dilemas de quem está aqui na Austrália, já estuda inglês, já está no VET, porque muita gente fala, o PT não é sobre inglês, é sobre técnica, tá? Eu vou falar a minha opinião e você pode falar a sua também, tá, Mi? Eu acredito que você precisa ter um nível de inglês para você entender a Perfeito. prova e também saber a pronúncia, sabe? E saber tá treinado o ouvido, tá treinado a leitura. Claro que existem técnicas que podem ser aplicadas, mas você precisa saber inglês. Não tem como você chegar com, Perfeito. sabendo nada de inglês só usando técnica. Não, perfeito. É exatamente isso. Eu sempre falo que a gente tem que juntar inglês e técnica. Claro que o nível de inglês, quanto maior ele é, mais longe a técnica te leva, né? Então eu falo para todo mundo, eu consigo com a minha técnica fazer as pessoas gabaritarem a prova? Sim, eu consigo. Mas não chega no meu curso falando assim, Mi, eu não sei conjugar o verb to be e eu também quero gabaritar a prova. Eu falo assim, não rola, não tem como. A gente não faz isso, né? Então precisa ser essa junção dos dois. Então, assim, também ter só o inglês, porque não adianta. Eu já dei aula para nativos da língua irlandeses, ingleses, que não conseguiam tirar os 79. Não era nem um gabarito, não, era os 79 na prova do PT. Por isso, porque tem o inglês, inclusive o inglês era a única língua que eles falavam, mas não tinham técnica. Então, sem a técnica, não estava possibilitando aquilo. E eu sempre conto o caso desse um aluno meu que ele precisava tirar, eu acho que era 36 para um visto de sponsor, alguma coisa assim. E ele praticamente não tinha inglês. O inglês dele era, nossa, era um nível assim, muito, muito, muito baixo. Não era nem básico, era tipo baixo. De formular uma frase básica com verbo to be já não era uma coisa que ele conseguia muito. Então a gente conseguiu fazer com que ele chegasse no 36, mas não foi fácil. E se você já é uma pessoa que tem um nível ali médio, 36 já ficou para trás para você há muito tempo. Então, é sim uma junção de inglês com técnica, e o que eu normalmente vejo acontecer lá no curso é, se esse é o seu nível, a sua nota vai ser um nível acima ou dois níveis acima com a minha técnica, tá? Claro que se você tem um nível mais baixo, é muito mais complicado da gente chegar na última nota da prova. Então, é esse ajuste que a gente vai fazendo. E respondendo a pergunta dela de quando ela deveria fazer a prova. A prova do PT ela é válida por 3 anos, né? Para fins de imigração aqui na Austrália. Então, assim, se você hoje já sabe a nota que você precisa e já tem o inglês mais ou menos do nível que você sabe que você vai estar quando você estiver precisando ali daquela nota, eu acho que é uma excelente opção fazer logo para tirar do caminho, porque a gente também tem que fazer essa prova no estresse, na ansiedade de que, eu tenho que fazer essa prova, senão eu não estou passando na prova e aí eu não vou conseguir o visto, nananã, causa muita pressão na gente e a prova é toda corrigida por inteligência artificial. Então, se a gente está falando de uma maneira gaguejando, tá nervoso, tá hesitando, porque a gente está com toda aquela tensão do momento que a gente está vivendo, da pressão de ter que fazer aquela prova e passar, isso vai afetar seu resultado. Eu já tive uma vez um aluno que eu acho que ele teve que fazer umas 4 provas até ele conseguir passar. E ele não era brasileiro, né? Porque eu ainda dava aula particular, então que eu dava aula, né, para pessoas de todas as nacionalidades. Ele queria trazer a família dele aqui para a Austrália. E ele precisava dessa nota para fazer a aplicação para o visto, para conseguir botar a família e vir todo mundo, né? E a esposa estava grávida. Então ele estava Nossa, tipo assim, eu tenho tempo para fazer isso aqui, para trazer ela logo, porque se esse bebê nasce antes, ela não consegue vir tão cedo. Então, assim, ele fazia as aulas particulares, eu falava assim, eu não tenho mais o que corrigir, você sabe fazer tudo. É só o seu nervosismo que afeta. E era só o nervosismo, tanto que, assim, numa prova ele me tirava 85 no speaking, 84 no listening, aí 82 no writing, e aí no reading ficava 78. Era sempre por um ponto que ele ficava em alguma das bandas. Aí ele refazia a prova, focava no reading. Aí o reading subia, o listening ficava bom, o writing ficava bom e o speaking caía. Então, era o nervoso que afetava ele por conta da circunstância que ele estava vivendo. Então, eu acho que isso a gente tem que levar muito em consideração por a prova ser corrigida por uma inteligência artificial que vai entender
como você está falando, né? Mas se você está numa situação onde também, não, meu inglês é intermediário, eu preciso da nota mais alta e eu ainda vou estudar na Austrália por 2 anos, eu não vejo necessidade de você fazer essa prova hoje. O inglês é o que vai te fazer chegar mais longe com a prova, a técnica te dá um boost, mas é o inglês que te dá a base, né? E com isso você já vai hoje entendendo que se eu preciso dessa prova daqui 2 anos, por exemplo, eu hoje já tenho que começar a minha vida em inglês. E quando eu falo vida em inglês, eu falo isso o tempo inteiro para os meus alunos, né, clientes, o que seja. O inglês ele tem que fazer parte do seu dia a dia. Não é aquele inglês que a gente vai para a escola ali 2 horas por dia, 3 horas por dia, 3 vezes na semana e acabou. Então seu celular em inglês, seu computador em inglês. A gente vai assistir uma série, a gente começa colocando legendas em inglês, depois a gente vai tirando as legendas, né? Então você tem que estar nesse processo no seu dia a dia. E eu sempre falo também, marca um dia, né, na semana com as pessoas que moram com você, seja, né, o partner, a partner ou os amigos. Gente, esse dia vamos só conversar em inglês? E aí, pronto, quarta-feira é o dia do inglês, quinta-feira é o dia do inglês. Só se conversa em inglês. Mas a gente não vai saber se comunicar. Dane-se, começa, sabe? É ali que você vai começar a ver a sua evolução, porque se você continua a sua vida em português, vou ler livro em português, vou ver podcast em português, vou ver série com legenda em português, eu não vou prestar atenção no que está sendo falado. Tá tudo meio em português, porque a gente pensa em português, né? Enfim, nossa língua. E aí você só vai ali para a escola naquelas 2, 3 horinhas, isso não vai efetivamente te ajudar muito com o seu inglês. São essas coisas extras que te ajudam. Então, eu consigo detectar muito rápido quando o aluno está fazendo uma questão, se o que falta para ele é uma boa aplicação da técnica, o que às vezes a gente ajusta isso rapidinho, ele consegue o resultado que eu preciso que ele faça ali naquela questão para conseguir a nota dele. E tem aquela pessoa que até conseguiria aplicar a técnica, mas não tem uma base no inglês. Então, muito se fala de template, né? Então, que você pode decorar e usar na prova. Só que as 4 questões principais da prova, você não tem como usar templates. Então, te mostra que sim, as técnicas todas elas te mandam para um nível acima. Mas não é esse decoreba que vai fazer você passar na prova. Pode ter um pouco de decoreba que vai te ajudar, mas tem também as técnicas que vão ser uma junção dela com o seu nível de inglês. Então, se você está faltando uma base de inglês para você conseguir, por exemplo, ler um parágrafo e entender qual palavra que entra ali, e você vai precisar de uma nota muito alta, talvez esse não seja o melhor momento para você fazer a prova. Não, Mia, eu preciso de uma nota básica, porque com certeza é esse caminho que eu vou seguir, eu não vou precisar ir além. Aí, ok. Aí eu acho que o quanto antes fazer essa prova é melhor, só pela leveza de ir fazer essa prova sem a pressão de eu tenho um prazo, sabe? Uhum. E muitas vezes essa pessoa que não tem tanta pressão, né, consegue uma nota muito mais rápido do que quem tá nessa pressão. Exato. Porque já fez, às vezes tá na 4ª vez fazendo a prova. Esse dia você fez uma live com o Theo que ele fez a prova 15 vezes. Não. A cara da minha. A saúde mental. Exatamente isso. Você já virou uma batalha aquilo na sua vida, né? Imagina 15 vezes. Não, e o dinheiro, gente. A prova não é um investimento baixo, sabe? É muito investimento que você faz ali. Então, não faz sentido você ter que fazer uma prova 15 vezes. Não se você quiser fazer por você, né? Tipo, não, testando técnicas e etc. Não, mas era para passar, né? Então, é muita coisa, são muitas provas, é muito estresse, é o que você falou, saúde mental, você vai para uma prova dessa como, né? Você já fala, gente, são 15, já tá 15-0 essa prova para mim, cadê o jogo, né? Então vamos falar como que funciona a prova do PT, porque a gente falou aqui muito sobre, até a gente respondeu, né, as perguntas que vocês colocaram no chat, mas eu gostaria que você explicasse como funciona a prova do PT, porque a gente que está assistindo talvez não conheça qual a estrutura da prova. E aí a gente já começou a falar, né, sobre speaking, writing, reading. Então, vamos lá. A prova ela tem 20 questões, tá? Ela é toda feita no computador e corrigida pelo computador. Então, é uma inteligência artificialzinha que vai lá escutar o que você falou, que vai ver o que você escreveu, vai ver as respostas que você montou e vai te dar o resultado. Por isso que o resultado sai tão rápido, gente. Às vezes tem aluno que faz a prova, me manda mensagem, tipo, 2 horas depois... Mi estava no trem voltando para casa, eu estava aqui chegando não sei aonde, já saiu o resultado, né? Então ela é corrigida super rápida por conta disso.
ela é dividida em 4 bandas, né? Então a gente começa com o speaking, depois a gente vai fazer o writing, depois é o reading e por último é o listening. Então são essas 4 bandas durante a prova. As 20 questões são divididas entre todas elas e aí são coisas que a gente vai aprendendo com a prática, né? O speaking não pontua só para o speaking. Então as questões que você faz dentro do speaking vão ajudar e vão subir a sua pontuação e vão ser uma grande parte da sua pontuação dentro do reading, por exemplo, dentro do listening, por exemplo. Então, por isso que eu falei para vocês das top 4, né? São como uma nomenclatura que eu criei para chamar as 4 questões que mais pontuam nessa prova. Então, se você vai para a prova, faz essas 4 questões e faz elas bem e vai embora, você já consegue começar ali mais ou menos com 50% da sua nota, tá? Só com essas 4 questões. Então, é nisso que a gente começa a entender que não só a prova é um conjugado de pontuação, porque de uma banda pontua para outra, que pontua para outra, que pontua para outra, e você começa a ver o que você tem que realmente focar nos seus estudos, porque, poxa, se tem 4 questões que me dão quase que 50% da minha prova, por que que eu olhando a minha nota do writing, né? A gente olha o writing e as pessoas acham, é o essay, é a redação. Eu preciso melhorar minha redação. E você fica ali, ó, estudando redação, estudando redação, estudando redação e sua nota não melhora. Por que não melhora? Porque a redação, sim, ela pontua para o writing, mas ela não chega perto de pontuar 30% da sua nota, né? Então, as pessoas muito acostumadas, talvez, com o IELTS, onde a redação é a única coisa que te pontua pro writing, se deixam enganar por isso, porque dentro do writing, do PT, você só tem 2 questões. O essay, que é a redação, e um outro exercício que você tem que escrever um parágrafozinho, uma frasezinha mais curta. Então, você pensa que, poxa, a redação tem muito mais peso, né? E aí, nisso, você se perde com a estrutura da prova. Mas a prova é essa, são 4 bandas, 20 questões, as 20 questões pontuam completamente diferentes, às vezes tem peso em 2 bandas, às vezes só em uma, e você faz a prova toda no computador. Então essa que é, assim, sendo muito básica, a estrutura da prova do PTE. E como que você acha que as pessoas podem avaliar na hora de escolher qual prova fazer? A IELTS, PTE, depende como escolher. Primeira pergunta que eu faço para a pessoa é a nota que ela precisa tirar e o nível de inglês dela. Por quê? Se ela é uma pessoa, por exemplo, que tem um nível de inglês muito bom e vai precisar de uma nota bem baixinha, tá? A prova do IELTS talvez seja uma melhor opção para ela, porque a prova do IELTS é uma prova muito auto-intuitiva. Então, no speaking, você senta e conversa com o examinador. No writing, você escreve a redação. Ou um gráfico, né? Dependendo do tipo de prova que você fizer. No reading, você vai escutar, né? Você vai ler ali umas questõezinhas e responder sobre o textinho que você leu. No listening, você vai ouvir o áudio e responder ali as questões sobre o áudio que você acabou de ouvir. Então, ela é uma prova muito auto-intuitiva. Você consegue se virar muito bem sozinho, sozinha, para entender o que tem que ser feito na prova. Já a prova do PT, não. Você, né, pode ser tipo uma doida que nem eu que desenvolve o negócio ali, funciona você estudar sozinha, mas na maioria das vezes isso não dá muito certo, né? Então você vai precisar de alguém te guiando e alguém te ensinando todos esses truques do tipo, essa questão aqui vale muito mais do que aquela, você tem que administrar o seu tempo aqui bem, porque senão você não chega naquela questão que é muito mais valiosa, né? Então esses detalhes você só tem se você parar para realmente fazer um curso, né? Alguma questão que vai te ensinar tudo isso. E é importante, tem que ser um curso que te ensina realmente essas técnicas. Porque se você pega, tipo, os cursos oficiais que a Pearson te indica, eles não vão te estar dando truque da prova, né? Eles vão te ensinar a fazer a questãozinha de inglês, né? Então, assim, primeira questão é essa. Qual é o meu nível de inglês e a nota que eu preciso tirar? Se você tá pro cenário de o quanto melhor quanto mais alta a minha nota é melhor para mim, né, para minha situação de migração ou de estudo aqui na Austrália, eu sempre recomendo o PTE. Por alguns motivos. Primeiro, a nota do PTE em comparação com o IELTS é sempre mais baixa. Então, se você precisa de 65, desculpa, de 7 no IELTS, é equivalente a 65 no PTE. Então, já mostra ali que a mesma nota que vai te dar a mesma pontuação para fins de imigração já está mais baixa no PTE do que no IELTS, tá? Primeiro motivo. Segundo, você
normalmente consegue tirar uma nota muito mais alta no PTE do que no IELTS. Então, assim, eu tenho muitos casos, inclusive um recente deve ter uns 2 meses, de uma professora de inglês que estava fazendo IELTS, não conseguia o 8 no IELTS, que é o equivalente ao 79 do PTE, desistiu do IELTS depois de algumas tentativas, porque a verdade é que uma vez que a gente faz e a gente aprende, você fala, poxa, mas faltaram só 5 pontinhos, eu vou continuar ali, eu vou estudar. E você estuda de novo, e você faz de novo, você não é possível, não conseguir de novo. Ficou faltando aquele ponto 5 ali, não, calma, na próxima vai, porque aquilo ali eu errei. Então é difícil a gente abandonar toda aquela energia, aquele investimento que a gente fez naquele estudo, né? Ela realmente desistiu, né, depois de algumas tentativas e falou assim, não, eu vou fazer o PTE. Aí ela veio pro ACE em PTE e na primeira tentativa dela ela gabaritou a prova do PTE. Então, assim, não foi nenhuma coisa, não, ela melhorou muito a gramática dela, ela melhorou. Não, foi assim, começou o curso, estudou, fez a prova, gabaritou. E a outra ela não conseguia tirar o 8, né? E no PTE ela gabaritou. Então, e ela até fala no depoimento que ela deixa pra mim, ela fala assim, eu sou professora particular de inglês e eu não estava conseguindo tirar a nota que eu precisava no IELTS. Então, o PTE é muito mais fácil por técnicas e por como a prova funciona, você tirar a sua nota maior que a do IELTS. E eu acho que o terceiro grande motivo é que o IELTS ele é muito exigente na gramática. Então, se o escrever não é uma coisa que você faz muito bem, o que normalmente não é a realidade da maioria, porque a gente está muito habituado a escutar o inglês, a falar o inglês, mas o escrever é pouco, né? Experiência acadêmica, assim, que a gente tem de escrever bem, etc. Então, normalmente as pessoas vão conseguir notas boas no speaking, no reading, no listening, e aí quando chega no writing, você não passa de 6,5, você não passa de 7. E aí você não consegue a nota que você precisaria ali para migração ou para entrar na universidade, o que for. Então, eu vejo muito essa migração. No começo, Pri, eu dei aula para os dois, PT e IELTS. Eu começava a ver, assim, pessoas que estavam ali struggling, né? Uma batalha com IELTS. Eu falava assim, vamos experimentar o PT? Eu conseguia trazer a pessoa para o PT, a gente dava ali 3, 4 horinhas de aula particular, ela ia para a prova do PT, pronto. Se livrava daquilo, conseguia. Então, por eu também ter visto muito disso, eu cheguei num ponto que eu falei assim, para mim não faz sentido eu continuar estimulando, ensinando as pessoas a fazer o IELTS, porque eu sei que elas conseguem ir muito mais longe com o PT. Por tudo isso que eu falei e pelo motivo principal que é, o PT ele é corrigido por uma inteligência artificial, né? O IELTS vai ser uma pessoa que vai ali e vai ler o que você escreveu. Então, no PT, se eu falo para você, olha, escreve essa frase aqui no meio do seu texto, ou fala isso aqui no meio da sua resposta, se fosse um ser humano te escutando, eu ia falar assim, essa pessoa tá louca, né? E aí eu sempre brinco com os meus alunos, eu falo assim, pode falar, porque dali da prova para o manicômio, ninguém te leva. Então fala com fé, que ninguém vai estar sabendo o que você vai estar falando e vai dar tudo certo, né? E dá tudo certo. Então, a prova do IELTS, se você faz uma coisa dessa, o examinador vai olhar para tua cara e falar assim, o que essa pessoa está falando? Né? Tipo, enlouqueceu. Então, são essas questões que eu acho que o PT acaba sendo uma melhor opção para a maioria das pessoas. Agora, se você é uma pessoa que eu não sei digitar, né? Eu digito assim, olha, catando o milhozinho no teclado, PT não é para você. Você vai ter que fazer IELTS escrito à mão, que ainda é uma opção, não é em todo lugar que tem, mas ainda é uma opção. Porque o PT não dá. Ou você vai ter que fazer um curso de digitação, né? E aí depois você vem para o PT, porque o PT é uma prova rápida. Não que o IELTS não seja, mas pelo menos o IELTS você consegue fazer papel e caneta, papel, né, e lápis, dependendo da parte da prova. O PT não é uma opção, vai ser sempre no computador. Então, se você não é uma pessoa que digita no teclado, né, não tem essa facilidade, né? E eu não estou falando de tem que digitar tantas palavras por segundo, não é isso. É realmente ser aquela pessoa que cata a letra no teclado, vai ali de dedinho em dedinho e não consegue escrever, porque é uma prova muito dinâmica, ela é rápida. Então vai ter uma questão que você escuta uma frase e você precisa digitar aquela frase. Então imagina, se ele fala uma frase ali de 8, 10 palavras e você está digitando a primeira, tu já esqueceu o resto da frase, esquece. Não tem como, né? Então, essa é a única questão que eu vejo que eu não recomendaria a pessoa fazer o PTE. Você tem dificuldade, né? Ô, Mia, a Joyce perguntou aqui, o PT revisou recentemente o nível da prova, correto? Agora é um pouco mais difícil que ano passado, por exemplo?
Não, o PT, na época que ele fez as mudanças da prova, ele trouxe uma nova tabela de nivelamento, vamos dizer assim, entre ele e o IELTS, mas é uma tabela própria. Então foi tipo assim, o PT fez a festa, o PT botou a música e só o PT dançou. Porque para a migração continuou a mesma regra que a gente tem há alguns anos de 79 no PT é o 8 no IELTS, 65 no PT é o 7 do IELTS e assim por diante. Então, isso para a migração na Austrália não mudou. Agora, se a universidade que você vai fazer a prova está indo de acordo com a tabela do PT, é outra história, né? Mas para fins de migração, a nota é essa mesmo aí, que já está há alguns anos. Então, não, essa mudança foi só do PT. E além de imigração, né, para fins de imigração, por que mais as pessoas precisam fazer a prova do PT? Perfeito. Então, para você validar a sua profissão, por exemplo, né? Você precisa, às vezes, depende da profissão, não é toda, que você vai precisar fazer uma prova de proficiência de inglês. São engenheiros precisam, contadores precisam, arquitetos precisam. Tem algumas profissões que você precisa comprovar o seu nível de inglês, e aí você faz através de uma prova de proficiência de inglês, e aí cada um desses vai te dar uma exigência diferente de nota, tá? Ou para entrar em faculdade também, ou para você ter um registro da sua profissão. Então, muitas enfermeiras, às vezes, já são até residentes cidadãs aqui na Austrália e querem tirar o registro aqui e precisam comprovar esse nível de inglês. Então, não é só para fins de imigração. A maioria acaba fazendo para isso, né? Mas é revalidação, entrar numa universidade, pegar um registro profissional e migração também. Perfeito. E agora sim, já se aproximando para o final, mas para a gente falar de algo muito importante, eu gostaria que você desse algumas dicas para quem está iniciando os estudos com o PTE. Dicas de ouro, assim, está começando. Perfeito. Então, acho que a primeira informação que a gente precisa entender é o que eu havia mencionado anteriormente a prova não é dividida os pontos iguais. Então, não é porque a prova tem 90 pontos, são 20 questões, eles fazem 90 dividido por 20. Não é assim que funciona. Então, vai ter questão que você vai olhar, você vai falar assim, isso me parece ser muito importante, mas ela vai te dar 3, 4 pontos. E vai ter questão que você vai falar assim, nossa, mas isso aqui é muito bobinho, é muito rápido de se fazer, e ela vai te dar 45 pontos. Então, eu acho que a primeira informação é essa, é a gente conseguir entender a estrutura da prova, o que é cada uma dessas questões, para você investir o seu tempo de estudo e de treino na questão correta. Então, eu chamo as 4 questões principais. Então, assim, no meu curso eu tenho a tabelinha, né? Onde eu vou colocando as questões em ordem, tanto por módulo quanto pela prova toda, para você entender o que pontua mais. E eu sempre peço para os meus alunos, você vai estudar 2 horas hoje? 1 hora do seu estudo tem que ser focado nessas top 4. Então, nessas 4 questões que pontuam 50% da sua prova. Senão, não faz sentido você ir estudar uma questão que vai te dar, sei lá, 2, 3 pontinhos. Então, sempre dividir o seu tempo de treino, o seu tempo de estudo de acordo com o peso das questões, tá? Então, essa eu acho que é a primeira coisa muito importante. Segundo, é você entender que não é só sobre saber fazer as questões. Como é uma prova muito dinâmica, que você vai sair de uma questão e começar outra, e acabou um módulo e você vai para o próximo módulo, você tem que mais ou menos entender a estrutura da prova para você saber o que é que vai vir logo depois que você precisa fazer. E, por último, você precisa entender que a administração do seu tempo também vai ser muito importante. Por quê? Nas últimas 2 bandas da prova, que é o reading e o listening, você já não tem mais um tempo específico por questão, né? Então, o speaking, por exemplo, você tem na primeira questão 35, 25 segundinhos ali para você treinar aquela questão, e depois você tem ali o microfone aberto por alguns segundos para você falar aquela questão, fazer aquela questão. Então, você mais ou menos tem um tempo pré-determinado, você não precisa ficar se preocupando muito em administrar o seu tempo ali. Quando a gente chega na parte do reading e do listening, né, que são as últimas 2 bandas da prova, não é isso que acontece. Você vai ter um tempo total de prova e ali a quantidade de questões. Então, se você ficar enrolando, vamos dizer assim, ou muito na dúvida e ficar indo e voltando na primeira questão do reading,
corre o risco de acabar o tempo da prova e você continua no primeiro tipo de questão. Então, o primeiro grupo de questões, são 5. Você continua ali naquele primeiro. Então, assim, a administração de tempo é extremamente importante para o reading. Para o listening é a mesma coisa, mas para o listening mais ainda. Por quê? Porque no listening, a última questão do listening, adivinha? É uma das top 4. Então, assim, eles colocam ela logo por último para você não chegar ali no final, já era. Se você precisa mais do que um 65, é praticamente impossível você não ter feito a última questão da prova, que é a última questão do listening, e você conseguir esse resultado. Então, é entender que a prova não é uma prova normal, vamos dizer assim, né? Então, tem pontuações diferentes, a administração do tempo vai ser extremamente importante e focar o seu estudo nas questões que mais te pontuam. Ah, Mia, eu não preciso estudar as outras? Precisa, mas é conseguir, aprendi, fiz ela, treinei, sei como é que faz, passa. A gente não precisa ficar ali com muito treino nelas. Elas vão ser, vamos dizer assim, um acessório do nosso treino. Toda vez que você for treinar, você faz uma, duas de cada uma ali e vai rodando. Mas as outras, elas têm que estar metade do seu estudo praticamente que diariamente. Então, se você não quer estudar as 4 todo dia pela metade, porque você não tem muito tempo de estudo ali diariamente, eu falo para os meus alunos, divide. 2 das top 4 no primeiro dia, as outras 2 no segundo dia. Porque aí pelo menos você está vendo elas dia sim, dia não, né? Se você seguir uma sequência de estudo de todo dia. Mas elas são as mais valiosas da prova, então não tem como a gente não investir nosso tempo nelas. Uhum. Você acha que, agora pensando, né, nessas dicas, existe um tempo que você recomenda de estudo? Por exemplo, um mês de estudo já é o ideal, estudando 1 hora por semana. Qual é, assim, o método que você acha que funciona bem para quem vai fazer a prova? Eu acho que isso é muito individual, Pri, porque, vai depender da velocidade de aprendizado e aplicação de cada um, tá? Então, tem gente que eu falo uma vez, pum, aplica, acabou, maravilha, né? A gente não precisa ficar voltando naquilo. E tem pessoas que eu falo, consegue ajustar para a próxima questão, mas aí na seguinte questão já esquece de novo. Então, eu acho que isso é o que mais pesa em relação ao seu tempo de estudo, né? Mas eu, por exemplo, entendendo que somos pessoas, cada um estuda num ritmo, cada um faz do seu jeito, eu criei cronogramas de estudos diferentes, né? Se você quer estudar por 2 semanas, 4 semanas, 8 semanas, justamente pensando nisso. Porque tem gente que vai pegar o cronograma de 4 semanas e falar assim, Mia, eu vou fazer essas 2 primeiras semanas aqui e vou para a prova. Eu falo, tá tudo bem, se você seguir o nosso checklist do curso, né, e fazer todas aquelas coisinhas que eu te peço antes, pode mandar ver com 2 semanas de treino. E tem os casos que eu te falei, né, Frida? As pessoas que me fazem curso em 24 horas, 2 dias, 3 dias, e conseguem também. Então, não é o que eu recomendo, né? Mas eu acho que é muito individual de cada um. Porque às vezes vai ter aquela pessoa que fala assim, Mia, eu vou conseguir, por exemplo, tirar um tempo off do trabalho, vou ficar aqui 2 semanas sem trabalhar e vou só focar na prova. Aquela pessoa vai estudar 6 horas por dia durante 2 semanas e vai estar prontíssima para ir para a prova. Mas às vezes vai ter a pessoa que não consegue parar de trabalhar, vai ficar na correria, vai trabalhar só vai estudar 1 horinha só, dia sim, dia não. Então, aquela pessoa, para ela, por exemplo, aprender o conteúdo e conseguir aplicar, vai demorar um pouquinho mais, né? Então, é do tempo de disponibilidade que você tem e também da sua velocidade de aprendizado, retenção e aplicação, porque eu bato nessa tecla o tempo inteiro dentro do curso. Não é só aprender, você tem que aprender e aplicar, porque se a gente só aprende, aquele negócio depois vira poeira e vai embora do cérebro, né? Então aprende e aplica. Aí você retém um pouquinho daquele conteúdo, vai para o próximo, aprende, aplica. E aí você vai retendo cada vez mais conteúdo e você vai conseguindo depois, mais na frente, né? Daqui 1 semana, 2 semanas, putz, eu lembrei, eu fiz esse exercício assim, eu consigo hoje aplicar no meu estudo tranquilamente. Então, é muito individual. Eu não gosto de definir para ninguém o tempo de estudo, mas eu tenho esses cronogramas para cada aluno adaptar e usar da maneira que quiser e no ritmo deles, né? Muito legal. Eu não sei se é Pipe ou Pipe Street, perguntou quando poderia começar o curso se eu fizer a inscrição hoje. O curso a gente não tem turmas, né? Justamente porque cada um vai no seu ritmo. Então, você
se inscrevendo hoje, o seu acesso é liberado de imediato, né? Você não tem que aguardar X alunos começarem ao mesmo tempo, ou uma data X. O máximo que a gente às vezes faz é segurar um pouco as inscrições, né? A gente tem uma aplicação para o Pizzi para a gente também ver, né, o seu perfil, ver se o Pizzi funciona para você. E aí a gente te convida a se inscrever. Mas às vezes a gente só segura um pouco o convite, caso a gente não, ok, essa pessoa já me consegue ajudar, né? Que minha equipe consegue me ajudar a fazer essa análise, vamos dizer assim. A gente às vezes segura um pouco o convite porque a gente está com muito aluno ativo, e a minha prioridade é entregar qualidade para todos vocês. Então eu não tenho o objetivo de colocar, bota 200 alunos para dentro e a gente faz uma coaching call com 50 pessoas. Coaching call é meu treino, né? Que eu faço com os alunos semanalmente. Então esse não é o meu objetivo. Então se não for por esse motivo, você se inscreveu, você de imediato já começa seu estudo também. Muito bom, muito bom. É isso então, né, gente? Nossa, que live rica. Ó, para quem chegou agora na live, vai ficar gravado. Então, a Mi explicou desde o início como funciona a prova, como que ela se tornou especialista no assunto, deu dicas para vocês, né, de como estudar para a prova e por que você precisa para fazer a prova do PT, como escolher entre a IELTS, PT. Então, assista a gravação dessa live depois, porque foi muito rica, tem muita informação para você iniciar os estudos. Mi, quero te agradecer, obrigada por estar aqui. Você tá conseguindo Imagina, é um me ver? prazer. Oi? Tá conseguindo me ver? Ainda não. Ainda Tá tudo não? preto. Eu confiei neles, que eles falaram que dá dando pra ver nós dois. Eu tô aqui, eu tô confiante. Então, Mi, depois você assiste a live para Vou ver como foi. assistir. Preciso ver você com essa blusinha regata aí no calor e eu aqui ainda no frio. Obrigada, Mi, pela sua disponibilidade. Obrigada a todos que estiveram online. Tenho certeza que essa live ajudou você a iniciar os estudos, a entender mais, né, sobre a prova do PT, que é tão importante. E sem ela, muitas vezes a gente não consegue seguir em frente nos planos, né? Por isso que existe tanta essa pressão, assim, quando a gente está fazendo a prova, que vai muito além do inglês, de técnica, mas você estar bem para fazer a prova. Perfeito, perfeito. Obrigada a você pelo convite, Priya. É um prazer estar aqui, disponibilizando esse conteúdo para todo mundo, compartilhando também da minha história. Como eu falei, eu adoro estar ensinando, então estar fazendo isso aqui me deixa energia pro resto do dia. Então, obrigada, né, pelo convite. Obrigada a todo mundo que ficou aqui também assistindo a gente, tirando as dúvidas, fazendo as perguntas. Eu espero também ter conseguido ajudar vocês e o que vocês precisarem. O Ace em PT está aí para fazer a gente acabar com essa prova já na primeira tentativa, e nada de ficar fazendo várias provas, que esse é o nosso objetivo. Ah, que ótimo, maravilhosa. Obrigada, gente. Boa semana para vocês, bom finalzinho de domingo para quem está no Brasil e boa segunda para quem está na Austrália. E a gente se vê numa próxima live. Um beijo Bom e tchau. dia, boa noite, boa tarde. Tchau.